O seu João Batista de Andrade nasceu em Ituiutaba, em 1º de dezembro de 1939. É diretor, produtor de cinema e televisão, roteirista, documentarista e escritor brasileiro. Participou do movimento do cinema marginal da Boca do Lixo, destacando a sua obra Gamal, O Delírio do Sexo, em 1969. Em 1977, realiza Doramundo, que inicia uma das principais características de suas próximas obras, a discussão política através do cinema. Com esse filme, João Batista foi premiado com o Kikito de melhor filme e melhor diretor no Festival de Gramado de 1978. Em 1981, recebeu o mesmo prêmio, porém de melhor roteiro, pelo filme O Homem que Virou Suco. Bastante atuante na área de política cultural, foi também secretário estadual de São Paulo. E para falar um pouquinho mais da vida desse grande cineasta, convidamos a senhora Ariane Porto, diretora da TAU Produções. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Eu acho que o João Batista, estava pensando aqui qual seria o João Batista que eu iria apresentar para vocês. Se seria o cineasta, se seria o escritor, o pintor, o desenhista, o roteirista. E eu acho que o mais importante de tudo é o homem João Batista, que une as duas coisas mais importantes numa sociedade, que é a cultura e a política. O João Batista tem feito da cultura, da produção cultural, através dos seus filmes, de sua obra, uma constante atuação política, uma constante tentativa de transformação da sociedade e do ser humano, através da reflexão. Os filmes do João Batista são importantes e reconhecidos pelos seus prêmios nacionais e internacionais, mas eu acho que, mais do que tudo, eles são importantes para o povo brasileiro. O João tem narrado histórias individuais e coletivas desse povo incansavelmente. E eu acho que, por exemplo, eu estava aqui ouvindo o hino de Campinas, né, com uma música tão bonita do Carlos Gomes, que deu esse hino para Campinas, e Campinas não deu nada para o Carlos Gomes, né? Hoje a gente tem assim uma defasagem cultural na área, por exemplo, da música, da ópera, das artes, de uma forma geral. E o João Batista deu, sim, porque ele abriu o primeiro teatro, recentemente, reabriu o Teatro de Ópera, em São Paulo, na sua gestão, enquanto secretário de Cultura. Então, acho que isso é importante também. Não é só um homem que atua com ideias, não é só um homem que atua com a sua arte, mas também um homem que atua presente todos os dias de sua vida, agindo cotidianamente na sua cidade, no seu estado e no seu país, também através do fazer cultural e do fazer político. Então, eu acho que o João Batista, eu tive o prazer de conhecer o João Batista, fui sua assistente de direção no filme Rua 6 Sem Número, um filme também muito inovador, quando o João Batista, já um cineasta premiado, reconhecido, optou em realizar o filme digital. Ele abriu mão da película, na época que os diretores tinham, imagina, filme digital, tem que ser em 35, ele falou, tem que inovar, são as novas tecnologias, as novas mídias digitais, nós temos que acompanhar. Então, o João também sempre inovando, sempre desapegado a sucesso, a fama, mercado, que, infelizmente, é uma palavra que vem se tornando constante. Ou seja, aliar cultura a mercado, não necessariamente. Podemos aliar, sim, mas não necessariamente. Então, o João Batista vem mostrando com a sua trajetória a importância que tem a cultura e a importância política, o significado, o sentido que é fazer cultura num país desmemoriado como o nosso, num país completamente ausente nas suas políticas públicas, na sua educação voltada para uma formação do ser humano de uma forma integral. Então, eu tive o prazer de conhecer o João Batista, fui sua assistente de direção em 2001. Já em 2002, a gente inverteu um pouco e o João Batista produziu, foi o produtor executivo do meu longa-metragem, que foi meu primeiro filme de longa-metragem para o cinema, que foi A Ilha do Terrível Rapaterra, com Lima Duarte e Alete Salles, estreia da Alete Salles no cinema, e o João se dedicando, apostando, quer dizer, eu nunca tinha feito nenhum longa-metragem, mas ele também apostando, que é outra característica do João Batista, que é a generosidade. É a vontade de abrir, conhecer, agregar novas pessoas, passar o seu conhecimento de uma forma completamente aberta. Depois disso, nós fizemos outros trabalhos juntos, até que a gente abriu aqui em Campinas, em 2002, a TAU Produções,
filhote do Teatro de Arte e Ofício, que tem aí 27 anos. E então, dentro da Tal Produções, o primeiro longa-metragem da Tal Produções foi o filme do João Batista, Vlado, 30 anos depois, que conta a trajetória do Vladimir Herzog, assassinado na ditadura, que, na verdade, foi todo um momento de transição para a abertura política. E esse filme foi finalizado aqui em Campinas, com a Yolanda Costa, que está aqui, que também é da Imago, ou seja, o João, mais uma vez, apostando na força da cultura do interior. Ele que poderia trabalhar em São Paulo, no Rio, nos grandes centros, veio para Campinas, veio para cá não só como cineasta, mas veio para cá como secretário de Cultura. Quantas vezes ele esteve aqui? Esteve presente na abertura do Polo de Paulínia, quando todo mundo falava que era Hollywood caipira, e os jornais falavam com desdém. O João Batista veio e acreditou na força do interior. Então, eu acho que a característica maior que deve ser ressaltada do João Batista, eu acho que isso que o vereador, o politizador falou é extremamente importante. É a capacidade dele de reconhecer os momentos da história política do Brasil, das histórias humanas do nosso povo, transformar isso em obra de arte e, com essa obra de arte, fazer política em busca de uma transformação. Eu estou muito contente da minha cidade, Campinas, ter reconhecido o trabalho. Realmente, isso que o vereador falou é importante. O João teve um olhar, ele tem um olhar para a realidade. Passando na estrada, ele viu o politizador caminhando com a bandeira do Brasil no momento da nova república. Então, ele soube registrar, e isso acho que foi um momento muito importante, e que a gente sempre vai ter isso presente nas histórias todas, né, do nosso país. Então, estou muito contente de Campinas poder homenagear o João Batista, e espero que a gente possa ter o João Batista aqui, assim como a gente possa ter a cultura presente nessa casa, a cultura presente nessa cidade, a cultura presente nesse país. Porque um país sem cultura é um país sem nada, é um país sem alma. Então, João, parabéns, parabéns ao vereador, e realmente eu acho que foi uma ideia muito feliz de fazer essa homenagem. E nós todos, acho que artistas, produtores culturais, nos sentimos homenageados também. Muito obrigada. E nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor João Batista de Andrade, nosso homenageado. Bom, não sei nem se eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Parece a história que meu pai me contava, que o rapaz não sabia falar e tinha que ir numa festa e não sabia o que fazer lá. E aí eu falei assim, ó, se você chegar de manhã, você fala bom dia, se for à tarde, você fala boa tarde, se for à noite, você fala boa noite. Ele chegou lá, não sabia direito, falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí estava resolvido. Para brincar um pouquinho aqui, para a gente, para não ficar prisioneiro da emoção também, quando as pessoas começam a falar bem de mim, eu pareço aquele rapaz que está no ambiente público e uma mulher muito bonita fica olhando para ele, ele olha para trás para saber para quem que ela está olhando, que não deve ser para ele, deve ser para outra pessoa. Eu tenho esse hábito de me defender um pouco dessa emoção, porque eu não tenho vaidade. Se eu tiver vaidade, talvez seja por não ter vaidade. Entendeu? Então, eu acho que não me deixo levar pela vaidade. E nada do que eu fiz, eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa, talvez seja o cineasta que mais filme tem nesse país. É um dos cineastas, pelo menos um deles, um dos primeiros, assim, com quantidade de filme, porque eu nunca parei de filmar. Então, e filmei em quantidade os longa-metragens que passaram no cinema, tanto quanto qualquer outro cineasta com muito filme no Brasil, talvez como Nelson, como o Cacá Diegues, o Carlos Rauschenbach e tal, e ainda fiz muito documentário e fiz muito filme para televisão. Fiz televisão na TV Cultura, junto com o Vladimir Herzog, o Vlado, meu amigo. Fizemos, com o Fernando Jordão, fizemos o telejornal da TV Cultura, onde eu já era cineasta, tinha até prêmio internacional na época, em 72,
Mas eu fazia um especial por dia. Eu sempre falo que é o único cineasta do mundo que fazia um documentário por dia. E era uma coisa espetacular, apesar da tensão terrível, porque era o pior momento da ditadura brasileira, em 72. E para você ter uma ideia do quanto era terrível, que meu amigo acabou morrendo, né? Acabou sendo preso. Eu já tinha sido expulso da TV Cultura na época, em 74. Todos nós, eu, o Vlado, o Fernando e tal, fomos expulsos. Eu, por exemplo, tive que sair de São Paulo para o interior brasileiro. Aliás, não é interior, era litoral, em Mongaguá. Fiquei na casa de um amigo por uma semana para deixar esfriar as coisas e tal. Depois a Globo me contratou e eu criei o setor de especiais da Globo. Vocês não sabem, provavelmente, mas o Globo Repórter começou como um programa de cineastas. Eu era um deles. E era um documentário sobre o Brasil. Eu brinco muito que hoje o documentário é sobre o repórter, mas no nosso tempo o documentário era sobre o Brasil, né? Então eu fiz muita coisa em televisão também, além de filmes que só circulavam em ambientes, em circuitos alternativos, filmes em 16 milímetros. A época, nos anos 70, era a época dos projetores 16 milímetros, né? Como hoje DVD, na época todo mundo tinha projetor 16 milímetros. Qualquer clube, escola, igreja, sociedade de amigos de bairro, Lions, todo mundo tinha projetor 16. Então, meus filmes circulavam muito por esse ambiente. Mas eu quero recordar aqui, falar um pouco de um dos filmes da minha carreira, que é o Céu Aberto. O Céu Aberto, eu conheci o Tancredo Neves, tive 2 vezes com ele na campanha para presidente, porque se uma coisa me movia desde 64, era ser contra a ditadura brasileira. Se uma coisa me movia na vida, era ser contra a ditadura. Só que eu não acreditava em luta armada, derrubar a ditadura, achava que aquilo era bobagem e tal. Então tinha que fazer política, tinha que reorganizar devagar e tal. E tanto eu como o Vladimir Herzog, atuamos sempre com essa ideia não clandestina e tentar recuperar, fazer as pessoas discutirem, reorganizar, lento e tal. E eu conhecia o Tancredo no começo, desde o começo da campanha, botava muita fé naquilo, e no fim da ditadura, com a articulação que ele vinha fazendo. Depois estive com ele em São Paulo, no encontro intelectuais, artistas, eu que falei em nome de todo mundo, para ele, uma saudação a ele também, a visão nossa. Aliás, é interessante dizer que eu disse para ele, olha, doutor Tancredo, nós estamos aqui, a elite da cultura de São Paulo, a intelectualidade e tal, e queremos dizer uma coisa, nós não queremos nada, não viemos aqui pedir nada, o senhor vai ser presidente, nós temos certeza, e nós não viemos aqui pedir nada para a cultura, nada. Nós viemos aqui dizer que nós o apoiamos, que nós queremos a sua vitória, porque nós queremos acabar com a ditadura brasileira. Ele ficou muito emocionado com isso, e foi muito legal. Então, quando ele ficou doente, eu fiquei assim, chocado. E eu sou muito presente na história brasileira desses anos todos, desde 64, 63, antes do golpe, iniciando como cineasta. Primeiro, 63 é o ano meu das primeiras filmagens, e sempre presente muito nos momentos e nas questões brasileiras. Meus filmes refletem muito isso. Eu fiquei assim eu fiquei tão chocado com aquilo, e falei, eu preciso filmar. Não tinha dinheiro, começamos a buscar parcerias, e todo mundo já me conhecia, eu faço muito isso. Todo mundo, aí um me deu negativo, o outro arrumou câmera, a equipe, todo mundo topou trabalhar sem receber, o outro arrumou passagem de avião. E aí eu comecei a filmar em São Paulo, fui para Brasília, de Brasília fui para Belo Horizonte acompanhando, depois da morte do Tancredo, né, eu filmei antes, sei da doença dele ali e tal. E aí depois fui para São João del Rei.
acompanhando o corpo dele. Fui para Belo Horizonte, filmei lá e fui para São João del Rei. Quando eu estou na estrada, indo para São João del Rei, eu sou um cineasta muito de pressentimento, de feeling. Palavra inglesa, talvez é difícil uma palavra portuguesa que seja tão relanda, tão precisa quanto feeling, né? É um sentimento de que alguma coisa tem ali. Então, eu gritei para o carro, para o carro, tal. Aí eu falei para o fotógrafo, arruma a câmera, já desce filmando. É assim mesmo. Aí paramos no meio do acostamento ali, era asfalto, e o cameraman, o fotógrafo, já desceu com a câmera pelejando, liga a câmera, ligou a câmera, e era porque era uma pessoa com um ar assim, simples, de um andarilho na cidade, só que não era mal vestido como um andarilho, e tinha um porte, e tinha uma bandeira brasileira grande nas costas e tal, e caminhando na direção que a gente ia. Eu vi, ele está indo para São João del Rei. Aí começamos a filmar, e é uma coisa importantíssima no filme, porque são depoimentos colhidos naquele momento, com esse calor da descoberta ali, e eu descobrindo uma pessoa e transformando aquela pessoa num personagem do filme, da história brasileira, e o que é que vinha dele? A esperança. Ele era a esperança. Ele fala isso, é a esperança. E o que ele espera que aconteça? A morte de Tancredo, qual é o exemplo de Tancredo, o sacrifício de Tancredo. É uma coisa, assim, para mim é inesquecível fazer a filmagem. Tanto é que acaba se virando uma sequência longa. Meu nome é Antônio Francisco dos Santos, conhecido em Campinas, São Paulo, por Tonhão da Rapadura. Saí da minha cidade com destino a Brasília, na marcha da Nova República. Passando por Ribeirão Preto, Uberlândia, Goiânia, Brasília, e de Brasília em rumo a Belo Horizonte. Agora eu estou em rumo a São João del Rei, cidade onde nasceu o presidente Tancredo Neves. E isso tudo, quem deixou foi o nosso presidente Tancredo Neves. Este caminho aberto para que nós possamos lutar pelos nossos ideais. É que nós temos uma esperança de que ele pudesse transtornar melhor esse sufoco que está passando o povo brasileiro. O presidente Tancredo Neves deixou dentro de nós uma esperança viva, repleta de esperança. Eu espero do futuro do Brasil uma perspectiva de que deixou a esperança o presidente Tancredo Neves. E que esses políticos brasileiros procurem se conscientizar melhor das condições que está levando o nosso povo. Que a esperança que nosso presidente Tancredo Neves deixou e que esta bandeira seja erguida em benefício de um povo. Fez muito sucesso, o filme ganhou o mundo, foi para muitos países, circulou muito no mundo inteiro.
Ganhei muitos prêmios com esse filme, me deu muita alegria. Lançou nos cinemas, um documentário longa-metragem, passou no cinema, e é o retrato do Brasil daquele momento, da transição política. Acabou a ditadura, acabando a ditadura e a esperança, a expectativa do que viria, que é a democracia brasileira. Eu nunca imaginei que eu ia reencontrar essa pessoa dessa maneira. Eu nunca imaginei. Então, para mim foi uma surpresa muito grande mesmo, descobri que aquela pessoa que estava me procurando, que estava falando de uma homenagem aqui, era exatamente aquela pessoa que eu transformei naquele personagem tão importante para o filme. Então, eu quero agradecer muito Francisco, politizador, o nome é muito bom, e agradecer muito a ele, e dizer que realmente eu que me defendo muito do excesso de emoção, mas é uma coisa que pegou. Tá? Muito obrigado. Viu? Muito obrigado.